Vocês gostaram lá daquela atividade do Twitch? Acho que foi a atividade 11, né? Bom, iniciei a gravação. Hoje eu vou falar de dois gêneros textuais. Um é sobre o documentário. Bom dia, Jonathan. Demais aí. Ó, fico feliz aí a presença de vocês aí. É muito ruim, né? Quando a gente vai lecionar e não tem... Ou tem pouco aluno ou não tem nenhum, né? O Jonathan tá perguntando aqui. Hoje não seria atendimento? Não, Jonathan, porque a última aula foi num sábado, né? Foi teórica. Então, peraí. Pela sequência, eu vou até colocar o plano. Você está falando pelo cronograma, aula de filosofia. Olha, pela sequência, porque nós tivemos, 14/8, foi uma aula no sábado. Então, foi teórica. Aí, na segunda-feira passada, atividade, aula de atendimento. Então, pela sequência, Jonathan, depois da atividade vem a aula teórica, é outra aula teórica, e não atendimento, entendeu? Esse plano de ação, segundo semestre, eu vou colocar no AVA para vocês. Tá bom? Entendeu aí, Jonathan? Ah, entendi. Nossa. Hoje, então, precisa acertar isso aí. Entendi, Samir. É, também, tá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar aula, depois que terminar a aula, aí eu olho isso com o Lucas, porque vocês entenderam? Teve uma aula no sábado, 14/8. Foi aula teórica, né? Depois, 16/8, foi atendimento. Então, depois de atendimento, hoje seria aula teórica. Vocês concordam comigo? Então, estou seguindo a sequência, né? Aula teórica, atendimento, aula teórica, atendimento. Mas eu olho isso depois com ele, tá bom? A Kênia está perguntando aqui, no sábado foi sua? Sábado... Não, Jonathan, você tem razão. Isso aí eu expliquei, nem outro... expliquei para vocês. A primeira semana eu dei aula de atendimento, porque eu considerei a última aula do semestre passado, que foi teórica, entendeu? Aí depois eu fiquei sabendo que aí iniciava do zero, né? Aí nessa primeira semana eu me enganei aí em função porque vocês têm anual, né? Não é semestral, entendeu? Então eu entendi na lógica anual, né? Não semestral. Mas tudo bem. Aí depois eu acertei isso, entendeu, Jonathan? Bom, mas vamos fazer o seguinte, não vão... Eu vou continuar.
Entendeu, né? Eu vou continuar e depois eu converso com o Lucas e com a coordenação aí, só para acertar isso, para não ter mais confusão, tá bom? Bom, então hoje eu vou falar de dois gêneros aí. Vou falar do documentário e do ensaio. Para complementar a aula, eu coloquei lá para vocês um artigo falando sobre documentário e dois artigos falando sobre o ensaio. Então, vou compartilhar a tela aqui. Aparecendo aí para vocês? Bom, o documentário, ele é um gênero textual mais ligado, quais as áreas, né, discursivas aí. Ele é ligado ao cinema e também ao jornalismo. Essas duas áreas discursivas. Já o ensaio, ele é ligado a três áreas, né? É muito usado em três áreas. Na área literária, na área filosófica e na área científica. Então, é um gênero usado nessas três áreas aqui. Durante o ensino fundamental e médio, alguma vez vocês produziram algum ensaio? Vocês já chegaram a produzir esse texto? Ou produzir algum documentário? Alguém podia abrir o áudio aí só para responder isso, por favor? Eu só pergunto de novo, por favor. Durante a vida estudantil de vocês aí, no ensino fundamental ou no ensino médio, alguma vez vocês produziram algum documentário ou ensaio? Documentário não, agora ensaio só, tipo, se fala, tipo, um relatório, às vezes, de um procedimento na aula de ciências, por exemplo, alguma coisa assim. Ah, entendi. Aí foi um relatório, né? Aí foi outro gênero. Ah, ótimo. Tá bom. Bom, aí uma definição que eu extraí desse dicionário de comunicação. Como é uma definição, esse dicionário foi publicado em 98. Então, é uma definição que precisa ser atualizada, né? Bom, mas ela contém aqui os traços principais desse gênero textual aí. Filme baseado em situações verídicas. Então, reparem que documentário é um gênero que ele vai ter elementos, ele vai ser um texto que vai ter elementos de texto verbal, né? Como se trata de um filme, ele vai ter o texto imagético, imagens, verbal.
imagético. Ele vai ter também a questão sonora, né? Não só da parte verbal, mas de música, né? Então, é um texto chamado, né? Texto multissemiótico. Semiótico. Ou seja, ele tem múltiplas linguagens, né? Várias formas de significação. Então, não é só a palavra. Você tem a imagem também, que é muito importante, né? A parte sonora, a musical, que é muito importante. Situações verídicas, né? Então, ele tem esse compromisso com, que a gente pode dizer, né? Hoje em dia, na ciência, se fala com a busca da verdade, né? Ou da quase verdade. Porque a verdade científica, ela é datada, né? Isso evolui, né? É realizado com objetivos principalmente científicos, né? Então, pode ser um documentário em alguma área da ciência, ou retratar aspectos culturais, ou informativos, ou documentário didático, né? O objetivo, a exposição de determinado conhecimento. É o mais antigo gênero cinematográfico e não se limita simplesmente ao registro dos fatos. Pode também comentar, opinar, propor interpretações. Então, é interessante isso, né? Que dentro do jornalismo, da área do jornalismo, ele é considerado um gênero textual que é opinativo. É claro que, se não me falha a memória, já falei para vocês, né? Principalmente a mídia hegemônica, tradicional, ela procura vender essa imagem de que determinados gêneros do jornalismo são neutros, imparciais, né? Por exemplo, uma notícia. Mas não existe isso. Isso é só uma estratégia argumentativa, né? Porque, de fato, todo conhecimento, todo gênero textual, ele vai revelar, ou de forma explícita ou implícita, a opinião daquela pessoa que produziu o documentário, ou daquela empresa que produziu o documentário. Então, é importante que vocês tenham essa visão, esse senso crítico, né? Quem que produziu isso? Nós estamos vendo aí, por exemplo, a questão que envolve lá o Afeganistão, ou mesmo as questões que nos afetam aqui, nós brasileiros, né? A realidade do nosso país. Então, sempre que você vai ouvir um documentário ou assistir a um telejornal, é fundamental que você tenha essa visão crítica. Quem produziu aquilo? Que empresa que é essa? Ela representa, dentro das classes sociais, os interesses de qual classe social? Né? Então, não existe essa neutralidade vendida pela imprensa hegemônica, né? A, né? A imprensa são empresas que têm donos, né? Que têm interesses comerciais, políticos, etc. Então, precisa ter essa percepção aí. Quais as características? Quais as características desse gênero?
Bom, os autores, principalmente da área jornalismo, né, que estudam esse gênero, eles costumam classificar as características em fixas, né, e algumas características flutuantes. Por que fixas e flutuantes? Fixas que elas estarão sempre presentes, né, em qualquer documentário que você assistir. Agora, flutuantes, elas são variáveis, né? Às vezes aparecem, às vezes não. Tá? Características fixas. O documentário ele pretende retratar um discurso sobre o real, né? Sobre ele não tem um caráter ficcional, mas retratar a realidade, né? Tentar reproduzir isso, né? Porque na verdade é o seguinte: todo evento passado, isso é importante. Se você tem um fato que aconteceu no passado, você nunca vai retratar o passado como ele de fato ocorreu. Isso é impossível. Você vai tentar representar no presente, aproximar ao máximo, né, como ele ocorreu no passado. Mas 100% é praticamente impossível, né? Então é um discurso sobre esse passado o mais próximo do que ele ocorreu, né? O mais próximo. Basta a gente pensar, por exemplo, quando vocês têm aula de história, né? Eu me lembro quando estudava história e os livros de história falavam, né? A palavra, há um livro muito bom da série Princípios, que eu indico para vocês. É um livro de 80 páginas, pequenininho, mas muito rico, né? Linguagem e ideologia. Opa. Linguagem e ideologia de José Fiorin. José Fiorin. Então, esse autor, ele afirma uma coisa muito importante, que é o seguinte: a palavra é ideológica. Ideologia aí, no sentido histórico da palavra, né? Ideo é ideia. Logos, discurso sobre a ideia. A palavra revela a ideologia de quem produz aquele discurso, não é? Então, nos livros de história, quando você se depara lá, eles colocam o descobrimento, né? Descobrimento. Então, olha só, o que essa palavra revela de ideologia? Fica parecendo que quando os portugueses invadiram aqui o Brasil, não havia ninguém, né? Descobrir, né? Quer dizer, aí você tem um ato, né? Uma visão, uma ideologia de natureza positiva, né? E até um historiador recente até brincou, né? Ele falou, encobrimento do Brasil, né? Então, como que a palavra revela a ideologia, né? Formas, discursos completamente diferentes, né? Bom, então o documentário ele procura se aproximar disso, né? Desse real, né? Que aconteceu no passado. O registro em loco. Em loco é uma expressão em latim, significa no local, né? Então, normalmente, o ideal do documentário é que
jornalista, o cineasta esteja ali presente, né, no local do acontecimento que ele vai retratar, né? É o caráter autoral. Então, o documentário, igual eu falei no início, né, ele vai ter muita marca da subjetividade de quem o produziu, né? Então, o ponto de vista de quem produziu o documentário, ele fica bem evidente, bem retratado, assim, nas falas, na estruturação do documentário. Caráter flutuante. Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode interromper aí e perguntar. Bom, seguindo, né? Então, as características flutuantes. O suporte do documentário. Então, pode ser um documentário digital, pode ser no cinema, né? Um documentário cinematográfico, pode ser um documentário veiculado na televisão. Aí uma questão interessante, né? Por que nas emissoras, canais abertos, é muito raro você ter documentário? Porque o documentário ele exige um aprofundamento maior em relação ao tema que ele vai abordar. Então, o custo de um documentário, ele é um custo maior. Então, as empresas de canal aberto, elas acabam optando por questão financeira, fazer economia mesmo, e não, na programação, você não ter muito documentário, não. Então, é muito raro, né, na TV aberta, você, a não ser quando é uma TV educativa, né? Mas fora isso, nos canais abertos, é muito raro você assistir a documentário. Os temas que são retratados, né? Então, você pode ter um documentário biográfico, falar sobre determinado artista, determinado cientista, ou determinado compositor, né? A temática da cultura, retratar alguma cultura, algum evento relativo àquela cultura, ecologia e outros assuntos. A presença do locutor, ele ali participando, né, fisicamente, fazendo as entrevistas, etc. Ou não, né? Pode aparecer ele ficar de fora ali do discurso presencial. Vai prevalecer o tipo aí argumentativo, então é muito usado no texto, depoimentos de pessoas, reconstituições de fatos, né? O uso de personagens ficcionais e uso de documentos históricos, né? Vai depender muito do tema a ser tratado. Tá? Então, essas características aí do gênero documentário. Uma pergunta, né? Aí, alguns documentários que eu quero indicar para vocês. Ilha das Flores, vocês assistiram esse documentário brasileiro? Eu já vi da Ilha das Flores, professor. Já viu? A turma já assistiu? A maior parte dos Eu não estudantes? sei, ele é famoso, né? Mas não sei se a turma já teve essa tarefa. Ah, tá. Você gostou?
Gostei, eu assisti, eu tava no fundamental ainda, eu acho. Aí tive que fazer um resumo e tal, mas é bom. Uhum. Tá ótimo. Ó, um cineasta, né, documentarista que eu gosto muito, sou muito fã dele, norte-americano, Michael Moore. Esse documentário aí, vocês já assistiram? Tiras em Columbine? A Alexânia falou aqui no chat que ela já assistiu Guerras do Brasil. Ah, Guerras do Brasil. Ótimo. Ah, então tá. Que eu vou pensar na atividade dessa unidade e, de repente, para vocês assistirem algum documentário desse aí, tá bom? Mas são documentários muito bons e eu recomendo, tá? Esse documentário Guerras do Brasil é Netflix. O Netflix tem. No Michael Moore, esses documentários, alguns deles constava lá do Netflix. Não sei se consta ainda, né? Porque o catálogo vai mudando. Mas acredito que vocês encontrem aí na internet. Bom, então é isso que eu queria falar sobre o documentário. Agora eu vou falar sobre o ensaio. Vocês querem fazer alguma pergunta do documentário? Gosto muito desse gênero, porque é um gênero em que você ele se aprofunda, né, no assunto assim que vai ser abordado. Tem um detalhamento maior, né? Eu gosto muito. Até no meio jornalístico eles falam o seguinte, pensando assim, por exemplo, você tem o gênero notícia, reportagem e depois documentário, que seria uma escala ascendente de aprofundamento, né? A notícia é bem retratar o fato seco ali que ocorreu, na reportagem um aprofundamento maior, e o documentário está acima da reportagem, né? Seria uma extensão bem, pensando assim, numa uma diferenciação quantitativa, né? Bom, agora eu vou falar do ensaio, um gênero muito interessante. Esse gênero ele foi criado pelo filósofo francês Michel de Montaigne no século XVI. Ele tem essa obra aí. Então, na verdade, quando a gente fala de gêneros, né? Reparem, vocês estão aí no terceiro ano e aí pensa a questão do Enem e há todo um treinamento para redação lá do Enem, né? Então, isso funciona para todo gênero, né? Todo gênero, nós nos comunicamos por gêneros textuais. A todo momento, nós estamos produzindo gêneros, né? Textuais, por meio da nossa fala, né? Então, pode ser gênero oral ou gênero escrito. Então, como que vocês podem pensar, professor, eu quero ser um poeta. Então, como que você se aperfeiçoa no gênero poema? É a partir da leitura, né? Então, isso é importante. Então, recomendo, né? A questão, quem tiver curiosidade, quiser aprofundar sobre esse gênero, ensaio, ler a obra de Montaigne, Os Ensaios, né? Publicado no século XVI. Mas é um clássico, né? Da literatura mundial aí, esse filósofo francês. E Montaigne, quando ele foi criar ele é o criador do gênero, qual foi o propósito dele? Ele falou, olha, eu quero tratar de filosofia de uma forma mais amena, mais leve, né? Então, o ensaio ele tem esse propósito. É você tratar de temas
geralmente na área ou literária, você falar de algum autor, algum poeta, né? Ou você pode, se você gosta de música, tratar de algum cantor, de algum compositor, e você trabalhar aquele assunto de forma mais aprofundada, mas numa linguagem mais amena, mais subjetiva, né? Você pode até narrar na primeira pessoa do singular, né? Então, quando Montaigne ele criou esse gênero, foi com esse propósito. No caso dele, tratar de temas filosóficos de forma amena, de forma prazerosa, né? De forma subjetiva. Tom B aqui. Subjetiva. Bom, como gênero é um texto opinativo, então aí a marca do texto, né? Você pode, a narrativa, ela pode ser até em primeira pessoa do singular, né? Usando o eu. Tem esse caráter mais intimista, né? E ele é argumentativo porque exige da pessoa, quem vai produzir um ensaio, exige que a pessoa tenha um domínio do assunto. Um domínio do assunto. Ou seja, a pessoa, para você produzir um ensaio, você tem que estudar bem o assunto, meditar sobre ele. Por outro lado, você vai produzir um texto mais subjetivo, mais ameno, né? Sem tanto o rigor assim de um texto mais técnico, né? Nele se expõe ideias críticas, reflexões, realizando uma avaliação sobre determinado tema. Então, geralmente é nessas áreas aqui que se produzem ensaios, né? Na área da ciência, nas mais diversas áreas, da filosofia e da literatura. Muito usado na literatura, né? Quais são as características? É procurar usar uma linguagem mais simples. O julgamento é pessoal, né? Daí o discurso, inclusive na primeira pessoa, do singular. Mas você vai expor e defender ideias. Daí o caráter da argumentação, né? Do tipo argumentativo aqui. Originalidade e criatividade. Então, ele não tem muito uma... Ele vai seguir, em termos de forma, ele vai seguir o texto, o tipo dissertativo, né? Então, você vai pensar numa introdução, aquela estrutura clássica. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, dentro dessa forma, você pode criar aqui, usar títulos, subtítulos, né? Não se pretende que o ensaio seja um texto, não é um romance, né? Não é um texto extenso, né? É um texto mais curto. E sobre temas variados. Normalmente naquelas 3 áreas sobre as quais eu falei anteriormente. As espécies de ensaio, então nós vamos ter, como eu falei, né, na área da literatura, de acordo com a área, é claro que ele vai ter um formato, uma variação diferente, um aprofundamento diferente.
Então, por exemplo, se for um ensaio literário, como a literatura não é ciência, né? Aqui nós estamos no terreno da arte, então o rigor é menor aqui. A ciência, aqui já vai ser, comparando, né, com os três, eu vou até apresentar depois para vocês a estrutura de um ensaio científico. Ele fica bem próximo do artigo científico, então tem uma estrutura mais rígida. E o filosófico, que também tem, o autor tem uma liberdade maior, né, de formato, de criação aí. Bom, para finalizar, vou só mostrar para vocês aqui o formato de um... Aparecendo aí para vocês, modelo do ensaio científico. Está, professor. Obrigado. Olha, o modelo do ensaio científico, isso eu coloquei para vocês no AVA, tá? Então, vai ter um título, né, em negrito. Depois tem o nome do... Normalmente você vai ter um aluno, né? E o professor orientador embaixo, tá? Depois vem aparece esse título, resumo. Aí você faz um resumo do assunto que você vai abordar, né? O resumo do ensaio mesmo, né? Esse resumo tem um limite de palavras, 250 palavras. Então, reparem como é um ensaio científico, ele já tem um regramento maior, né? Não deve conter citações, verbo da terceira pessoa do singular, tá vendo? É um ensaio científico, mas é uma estrutura muito próxima do artigo científico. Muito próximo. O artigo científico também tem essa estrutura. Palavra-chave, o assunto que você está abordando, máximo 5 palavras. Então, como é um ensaio científico, o número de regras que você tem que seguir é maior, né? Diferente do ensaio literário, filosófico, que não tem essa estrutura rígida, não. Bom, aqui fala introdução, o que você vai ter de abordar dentro da introdução do ensaio. Referencial teórico. Então, para você produzir um ensaio científico, quais os autores que você pesquisou para poder elaborar o seu ensaio? Então, isso aí é a sua fundamentação teórica, né, do ensaio. Você vai fazer um relato aí dos autores na área que você escolheu, né? Seja na biologia, na matemática, na linguística. Em nota de pé de página, aí aparece os dados, né, do orientador, o professor, orientador, o orientando, né, que é o aluno. Então aparece o nome, e-mail. Quando a pessoa tem página na internet, você menciona a página. Os conceitos, né, as palavras fundamentais, você vai definir. E depois a conclusão e referências, né? De acordo com a BNT. Então, essa é a estrutura do ensaio científico. Tá? Ele tem um rigor maior, né?
No caso do ensaio literário e filosófico, já não... A não ser que seja um ensaio científico na área da filosofia, né? Aí vai procurar obedecer essa estruturação aqui. Bom, é isso, gente. Queria falar desses dois gêneros, né? No caso do documentário, a produção dele, né? Seria até interessante, né? Na vida escolar, aí unindo várias matérias que vocês têm, pensar na produção de um documentário, né? Já o ensaio é algo... Vocês aí no ensino superior, né? Cada um vai escolher uma área de conhecimento. Ele pode, dependendo da área que vocês escolherem, né? Ele ser usado, né? Porque todo ensino superior é até uma exigência do MEC. Quando você se forma, ao final do curso, você tem que produzir chama de TCC, né? Vou colocar aqui no bate-papo. Chamado TCC. Trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso, eu costumo dizer, é o trabalho mais importante, né? Na graduação de você fazer. Nós não temos, alguns países, o nosso ensino ele é muito conteudista, né? Vocês têm aí cada matéria, tudo separado. Há até alguns autores que propõem a mudança disso. O ensino deveria ser por projeto de pesquisa, né? Então, como é que funcionaria isso? Cada aluno ou grupo de estudantes, vocês iam pesquisar. E essa pesquisa, ela abranger várias áreas do conhecimento, entendeu? Então, o ensino ser sempre com base na produção científica, né? Mas no Brasil nós não temos essa tradição, nem no ensino superior. No ensino superior, isso é só no final do curso, trabalho de conclusão de curso. A não ser aqueles alunos, né, que às vezes procuram, por iniciativa própria, durante a graduação, trabalhar com pesquisa, né? Mas então, mas isso é exigido pelo MEC. Todo curso superior, ao final, você tem que produzir um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho, normalmente, quais os gêneros, né? Então, em muito curso é monografia. Vou escrever no bate-papo aqui. A Alexandra está perguntando, os cursos de licenciatura, precisa? Precisa, é todo curso superior. Viu, Alexandre? Agora, o que acontece? Acontece, assim, muita faculdade particular, questão de economia, mas não é a mesma forma que o TCC de um bacharelado? É a mesma coisa, Alexandre. Seja bacharelado, seja licenciatura, aí o MEC exige a produção de um trabalho científico ao final do curso, entendeu? Aí esse TCC, ele pode ser em forma de monografia, pode ser um artigo científico, escrevendo aí no bate-papo, monografia, artigo científico. Uma opção também é o ensaio, tá? O ensaio acadêmico. Ou, por exemplo, se a pessoa for cursar letras, né? Poderia ser um ensaio literário, né? Se a pessoa vai se especializar na área da literatura, literária. Mas aí o que acontece? Que a Alexiana pergunta, curso de licenciatura, precisa? Todos precisam. Agora, muitas faculdades particulares, para economizar, por quê? Para o aluno fazer um trabalho desse,
ele vai precisar de quê? De um orientador. Um professor orientador. Orientador. Então, o que acontece, principalmente a realidade hoje de faculdade particular. Nós tivemos aí governo federal. A Alexandra está perguntando aqui. Eu tinha visto que muitos cursos de licenciatura, o TCC do tipo artigo, essas coisas, pelo estágio nas escolas. Mas olha só que absurdo isso aí, Alexandre. Na verdade é o seguinte, estágio é uma coisa. O TCC tem outra finalidade. O estágio, ele é obrigatório em qualquer curso para quê? Para a pessoa ter uma prática daquela profissão. Agora, o TCC, qual que é o objetivo? É para iniciar o aluno na produção científica, para você aprender a fazer ciência. Então, o estágio não te ensina a fazer ciência, não. Estágio é para você escolher uma profissão, igual você falar, licenciatura. Eu vou ser professor de matemática. O estágio, professor, você tem que ministrar aula. O estágio é você praticar a profissão ali, você lecionar, né? Eu lembro que quando eu lecionei em alguns colégios, às vezes aparecia ex-aluno meu para fazer estágio. Aí o pessoal fala assim, professor, eu estou aqui, estágio de observação. O aluno só fica sentado observando. Eu falei, não, comigo não tem esse negócio de só observando, não. Próxima aula, conteúdo tal, você que vai ministrar a aula. A estágio é para isso, a pessoa praticar aquela profissão, né? Então, só ficar observando não adianta. Entendeu, Alexandre? Isso aí quer dizer, o TCC substituir estágio, sabe por que o pessoal faz isso? Entendeu? Estão fazendo isso para economizar, porque fica mais caro, né? Imagina, você tem lá 50 alunos numa sala. Cada aluno ali vai precisar de um orientador. Ou você coloca assim, 5 alunos, um orientador para 5. Né? Então, isso aí é um absurdo que o pessoal faz. Inclusive, o MEC, ele exigia, né, na hora de fiscalizar as faculdades particulares, eles analisavam, por exemplo, produção científica dos alunos aqui. Onde que está a produção? Monografia, artigo. Era um dos índices para avaliar aquela faculdade. Né? Ficou claro isso aí? Então foi isso, gente. A finalidade de falar documentário, nada, que isso. Falei documentário e do ensaio. Aí eu vou pensar na próxima atividade, como é que eu vou fazer. Tá? Eu pensei assim, desses documentários que eu coloquei para vocês, de repente vocês assistirem e produzirem um podcast fazendo um julgamento sobre uma análise sobre o documentário desse. Porque, por exemplo, vocês produzirem documentário é complicado, né? Você tem que ter muito recurso, não tem como, né? É inviável. E no caso também do ensaio, demandaria muito tempo aí. Então, vou pensar isso. Pensei nessa atividade, um podcast sobre um desses documentários aí. O que vocês acham? Tô assim, matutando, né? A ideia. Professor, às vezes fizer um resumo, dá certo também, dá não? Um resumo, né? A ideia é boa. A questão do resumo, que é algo que vocês já trabalharam, né? Podcast, vocês já fizeram algum?
A Roberta falando, não gosta de podcast, não. Por que você não gosta, Tem Humberto? outras matérias que tem problema no podcast. Ah, já tem muita gente. Ah, não, então... Nossa Senhora, aqui, ó. Foi até bom falar que vocês já... A Alexandra falou que odeia. Já fizemos, não gosto. Cansamos de fazer. Não, então tá bom. Não, foi bom vocês terem falado, hein? Tá vendo? Como é que é importante a participação de vocês aí. Então, vou pensar numa outra. O Twitch, vocês já tinham feito? Aquela atividade, eu pensei lá aquela questão da Monja Coin. Geografia, Educação Física pede frequentemente. Pede o quê? É o podcast? Ah, entendi. Não, não. Então, já está batido já. Não, quero fazer uma... Vou pensar numa coisa diferente aí. Tá bom? É porque, na verdade, assim, o ideal era vocês fazerem ou um documentário ou um ensaio, né? Só que todos os dois gêneros, eles exigem, poxa, muita pesquisa, muita demanda, não vai dar tempo, entendeu? Então, 14 dias não vai ser suficiente, né? Esse número de dias aí é insuficiente. Mas eu vou pensar, foi bom ter falado a minha ideia, podcast. Então, pode deixar que não vai ser podcast, não. Tá? Bom, sobre esses dois gêneros aí, vocês entenderam? No AVE eu coloquei textos complementares, né? Para poder vocês entenderem melhor, né? Esses gêneros aí. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta. E hoje pode deixar, eu vou olhar com o Lucas, viu, gente? Para acertar esse negócio aí. Porque pela sequência aí. Ah, Alexandre, você falou o podcast tá tranquilo? Quem tá tranquilo aí? Esclarece se tá tranquilo aí. Ah, o podcast tá tranquilo, o podcast não. Tá tranquilo é esse choque, né? Eu e o Lucas no mesmo horário, né? Ah, o que eu expliquei hoje. Entendi. O que eu expliquei. Ah, então tá bom. Eu recomendo esse cineasta, gosto mais, esse norte-americano aí, Ilha das Flores, é o documentário brasileiro mais premiado, assim, no mundo. Vale a pena. Nossa, eu assisti há muito tempo, né? Até hoje eu lembro desse documentário. Me impressionou, sabe? É uma crítica ao capitalismo, né? E retrata uma realidade aqui brasileira, né? E olha que da década de 80, né? E, sabe? E pior que continua presente até hoje, né? Nós temos aí, atualmente, cerca de 20 milhões de brasileiros aí passando fome, né? É um negócio, assim, loucura, né? O Brasil é o segundo maior exportador de alimento do mundo. E as pessoas passando fome, 20 milhões de pessoas. Né? É inconcebível isso. Bom, então tá bom, gente. Ó, foi um prazer ter a participação de vocês aí, tá bom? Tava com saudade aí da presença de vocês. Aí foi ótimo, né? Já falei do podcast aqui, vocês já descartaram, já tá batido demais, né? Foi muito bom, hein? Então, pode deixar que eu vou pensar numa atividade aí
né, que não seja aí batida, né, que vocês já estão... Tá tão batida que a Alexandra empregou até o verbo odiar aqui, né? Um negócio forte, né? Tá? Pode deixar. Então tá. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição.